Desde tempos imemoriais, o ser humano tem sido fascinado pelo desconhecido. Civilizações inteiras desapareceram sem deixar vestígios, objetos enigmáticos foram encontrados sem que ninguém pudesse explicar sua origem, assassinatos nunca foram resolvidos e mensagens codificadas desafiam especialistas até os dias de hoje. Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, muitos desses mistérios continuam sem solução, desafiando historiadores, arqueólogos e cientistas em suas tentativas de desvendá-los. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelos 10 maiores mistérios da história e tentaremos entender por que, mesmo após séculos de pesquisa, eles ainda permanecem sem resposta. No mundo da literatura e da criptografia, poucos documentos são tão misteriosos quanto o manuscrito de Voynich. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, esse livro, que data do século XV, contém cerca de 240 páginas escritas em um alfabeto completamente desconhecido e ilustradas com diagramas astrológicos, plantas que nunca foram catalogadas e figuras humanas envolvidas em atividades enigmáticas. Muitos especialistas tentaram decifrá-lo, incluindo linguistas, criptógrafos da Segunda Guerra Mundial e até a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. No entanto, nenhuma tradução ou interpretação definitiva foi alcançada. As principais teorias sobre o manuscrito incluem um tratado de botânica e medicina medieval. Algumas hipóteses sugerem que ele poderia ser um antigo compêndio de conhecimentos sobre ervas medicinais e curas naturais. Uma fraude bem elaborada. Alguns estudiosos sugerem que pode ter sido criado intencionalmente para enganar colecionadores da época. Um código ainda não quebrado. Talvez o texto tenha sido escrito em um idioma cifrado ou uma linguagem perdida. Apesar dos esforços de especialistas do mundo todo, o verdadeiro significado do manuscrito de Voynich continua um dos maiores enigmas da história. O desaparecimento da colônia de Roanoke é um dos mistérios mais antigos dos Estados Unidos e continua a intrigar historiadores até hoje. Em 1587, um grupo de 115 colonos ingleses liderados por John White estabeleceu um assentamento na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Pouco depois, White retornou à Inglaterra para buscar suprimentos, deixando sua família e os colonos para trás. Quando ele voltou, 3 anos depois, encontrou a colônia completamente abandonada. Não havia sinais de luta, corpos ou qualquer vestígio do que poderia ter acontecido com os habitantes. A única pista era a palavra Croatoan esculpida em uma árvore. Muitas teorias tentam explicar o que aconteceu. Os colonos teriam se integrado à tribo Croatoan, adotando seus costumes e abandonando a colônia. Foram mortos por tribos hostis ou por espanhóis que, na época, tentavam impedir a colonização britânica da América. Fome e doenças dizimaram os colonos, forçando os sobreviventes a abandonar o assentamento em busca de ajuda. Apesar de escavações arqueológicas e avanços na pesquisa genética, o destino da colônia de Roanoke continua um dos maiores mistérios da história americana. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é uma região no Oceano Atlântico delimitada entre Miami, Porto Rico e Bermuda. Ao longo dos anos, esse local ganhou fama como um dos mais perigosos do mundo, pois navios e aviões desapareceram misteriosamente ao sobrevoá-lo ou atravessá-lo. Os primeiros relatos de eventos estranhos na área remontam ao século XIX, mas um dos casos mais conhecidos ocorreu em 1945, quando um esquadrão de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Voo 19, simplesmente desapareceu enquanto sobrevoava a região. Pouco depois, um avião de resgate enviado para procurá-los também sumiu sem deixar rastros. Entre as teorias que tentam explicar os desaparecimentos temos anomalias magnéticas. Algumas hipóteses sugerem que a região apresenta variações no campo magnético terrestre, o que pode afetar os sistemas de navegação. Tempestades violentas e correntes oceânicas, o clima instável e as fortes correntes marinhas da região podem ser responsáveis pelos naufrágios. Fenômenos naturais desconhecidos. Alguns cientistas sugerem que gases metano emergindo do fundo do mar podem causar naufrágios repentinos. Mesmo com o avanço da tecnologia e investigações modernas, o mistério do Triângulo das Bermudas continua sem uma explicação definitiva. Os Cavaleiros Templários foram uma das ordens militares mais ricas e poderosas da Idade Média. Durante as Cruzadas, eles acumularam imensas fortunas em ouro, joias e relíquias sagradas. No entanto, em 1307, o rei da França, Felipe IV, ordenou a prisão e execução dos Templários, acusando-os de heresia. O mais intrigante, seu lendário tesouro desapareceu.
Algumas teorias sugerem que os templários esconderam sua fortuna antes de serem capturados. Mas onde? Na Escócia, onde alguns templários teriam fugido e se reorganizado. Em Portugal, onde a ordem foi transformada na Ordem de Cristo. Na América, pois, há teorias de que os templários teriam viajado para o Novo Mundo antes de Colombo. Apesar das inúmeras expedições em busca do ouro templário, até hoje nenhum vestígio desse tesouro foi encontrado. No deserto do Peru, uma das maiores civilizações pré-colombianas deixou para trás um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia, as linhas de Nazca. São enormes desenhos esculpidos no solo seco, formando figuras geométricas, espirais e representações de animais como macacos, aranhas e pássaros. O mais surpreendente é que essas imagens só podem ser vistas com clareza do céu. Isso levanta uma grande questão. Como uma civilização antiga, sem tecnologia aérea, conseguiu criar figuras tão precisas e simétricas? As teorias sobre as linhas de Nazca incluem um calendário astronômico gigante. Algumas figuras podem estar alinhadas com eventos astronômicos indicando solstícios e equinócios. Rotas cerimoniais poderiam ter sido caminhos usados para rituais religiosos, mensagens para os deuses. As figuras podem ter sido feitas para serem vistas por divindades no céu. Contato extraterrestre. Alguns acreditam que as linhas foram feitas com a ajuda de seres de outro planeta devido à complexidade dos desenhos. Apesar de diversas pesquisas arqueológicas, o verdadeiro propósito das linhas de Nazca permanece um mistério. Nos anos 1960 e 1970, um assassino em série aterrorizou a Califórnia. Ele se autodenominava Zodíaco e enviava cartas enigmáticas aos jornais, desafiando a polícia a descobrir sua identidade. As cartas continham símbolos e códigos criptografados, alguns dos quais permaneceram indecifráveis por décadas. O Zodíaco alegava ter matado 37 pessoas, mas apenas algumas vítimas foram confirmadas. Suas cartas sugeriam que ele queria brincar com as autoridades, e ele até telefonava para sua polícia após os assassinatos. Teorias sobre sua identidade incluem um ex-militar, devido ao conhecimento avançado em criptografia e uso de armas, alguém com experiência policial, pois sabia detalhes de investigações que não eram divulgados ao público, um assassino comum que nunca foi pego. Mesmo com análise de DNA e investigações modernas, o verdadeiro nome do Zodíaco ainda é desconhecido, tornando esse um dos maiores mistérios criminais da história. A cidade de Atlântida foi mencionada pela primeira vez pelo filósofo Platão no século IV a.C. Ele descreveu uma civilização extremamente avançada, com grandes construções e tecnologia, que teria sido destruída por um grande cataclismo afundando no oceano. Mas seria a Atlântida real ou apenas uma metáfora criada por Platão? Diversas teorias tentam localizar a cidade. A civilização minoica. Alguns acreditam que Platão pode ter se baseado na destruição da civilização minoica, que foi devastada por um tsunami na ilha de Santorini. O Caribe. Algumas ruínas submersas encontradas perto de Cuba levantaram suspeitas de que Atlântida poderia estar na América. A Antártida. Há hipóteses de que Atlântida teria sido soterrada pelo gelo há milhares de anos. Até hoje, nenhuma prova definitiva da existência de Atlântida foi encontrada, mas o mistério continua a intrigar arqueólogos e exploradores. Gengis Khan foi um dos maiores conquistadores da história, unificando as tribos mongóis e construindo um império colossal que se estendeu da Ásia à Europa. Mas, apesar de seu impacto no mundo, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Diz a lenda que, após sua morte em 1227, seus seguidores tomaram medidas extremas para garantir que o túmulo de Gengis Khan nunca fosse encontrado. Algumas histórias dizem que seu corpo foi enterrado em um local secreto e um rio foi desviado para cobrir sua tumba. Todos os trabalhadores que participaram do sepultamento foram mortos, para que o segredo nunca fosse revelado. 1000 cavalos pisotearam o local para apagar qualquer vestígio da tumba. Até hoje, arqueólogos tentam localizar seu túmulo, utilizando imagens de satélite e escavações modernas, mas o descanso final de Gengis Khan continua desconhecido. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, o corpo de um homem foi encontrado na praia de Somerton, na Austrália. Ele estava bem vestido, sem sinais aparentes de violência, mas não possuía documentos. O mais estranho, todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas. No bolso do falecido, os investigadores encontraram um pedaço de papel com as palavras Tamam Shud,
que significa terminado em persa. Esse bilhete foi retirado de um livro raro de poemas chamado Rubaiyat. Após buscas, um exemplar do livro foi encontrado no carro de um estranho, contendo um código misterioso e o número de telefone de uma mulher desconhecida. Quem era o homem de Somerton? Ele era um espião, um assassino ou vítima de um crime nunca resolvido? Mesmo após investigações e análises forenses modernas, sua identidade ainda é um dos maiores mistérios da Austrália. Em 8 de março de 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines, voo em efeito 370, desapareceu dos radares com 239 passageiros a bordo. O avião simplesmente sumiu enquanto fazia a rota entre Kuala Lumpur e Pequim. O desaparecimento gerou uma das maiores operações de busca da história, envolvendo satélites, submarinos e radares militares. Mesmo com todos esses esforços, apenas alguns destroços foram encontrados anos depois. As teorias incluem falha mecânica desconhecida. Um problema técnico teria levado a um desvio de rota e a queda do avião. Ação do piloto. Algumas investigações sugerem que o piloto pode ter deliberadamente desviado e derrubado a aeronave. Sequestro ou terrorismo. Existem suspeitas de que o avião poderia ter sido sequestrado e levado para uma base secreta. Mesmo com tecnologia avançada, o que realmente aconteceu com o voo ainda é um grande mistério. Obrigado por assistir. Se esses mistérios te intrigou, deixa seu like e se inscreve para mais histórias como essa.